Então a gente está aqui para estar falando para vocês sobre o nosso projeto experimental sobre compostagem, tá? Onde a gente buscou demonstrar, né, de forma experimental, como que funciona o processo de compostagem. Basicamente, né, a gente tem várias técnicas para fazer a compostagem, mas a gente utilizou a técnica de compostagem, como vocês podem observar, a compostagem pela técnica fechada, tá? Cerca de 65% dos resíduos, né, que são gerados e levados até os aterros sanitários, eles são resíduos orgânicos, né? Por isso se dá a importância, né, de se tratar e de se ter uma consciência para descartar e destinar esses resíduos corretamente, tá? Para isso existe a técnica de compostagem, para isso que a gente vai estar mostrando. Eu vou estar mostrando como é que funciona o nosso processo, né, nosso protótipo aí de composteira. Tá? Então, basicamente, quando você faz uma composteira, você tem que estar avaliando alguns parâmetros, alguns critérios, né? O critério de oxigenação, né? Então, tem que estar alimentado por oxigênio, essa composteira tem que ter oxigênio. Você tem que fazer o controle da temperatura, porque se tiver fugindo os parâmetros aí de temperatura, não vai estar bem condicionando o composto. E você tem que avaliar propriamente o material que você vai estar colocando ali. Tá? Não pode ser qualquer material, tem que ser resíduo orgânico, né? E de certa forma alimentos em gerais, né? Arroz, feijão, saladas, restos de casca, de fruta, por aí vai. Basicamente, como é que funciona então o nosso protótipo aqui, né? Como é uma técnica fechada, a gente precisa de alimentação de oxigênio, né? Então a gente entrou com uma vedação de uma tubulação de ar aqui, né? Onde a gente colocou um vedante, né? Por esse processo, né, ele gerar muito cheiro, então a gente optou por colocar uma tela protetora para insetos, né, para evitar que possíveis pragas, né, pudessem vir até a nossa composteira. Né. Essa válvula, ela serve para a gente conseguir fazer a destinação final, né, por quê? Porque a compostagem ela gera um líquido tóxico, né, que é o churume. Tá? Nesse líquido a gente tem que retirar ele daqui, colocar ele em secagem, para daí propriamente depois recolocá-lo no composto. Né? Não podemos colocar ele em qualquer local. Aqui nós temos, né, o revestimento, né? Como é que funciona? Então a cada 2 dias a gente tem que fazer o revestimento da composteira. Para quê? Para que o material vá se revestindo e vá tendo oxigenação, vá tendo controle de temperatura, para poder virar o composto, virar o humus, né, no final. Porque no final, todos aqueles alimentos eles vão se tornar em adubo de alta qualidade. Tá, então dando continuidade aí aos conceitos e a parte técnica aqui da composteira, então vou mostrar os outros componentes que tem internamente. Então aqui, como vocês podem ver, a gente já colocou, né, já está com a composteira em funcionamento, né, com alguns materiais aí que estão sendo compostados, tá? Então lá no final a gente tem uma tela que ela funciona como um filtro, tá? Esse filtro é para quê? Para justamente fazer a separação entre o resíduo orgânico e o churume que vai ser gerado na funcionabilidade e no funcionamento da composteira, tá? Basicamente, como eu havia citado, a gente tem aqui a entrada de ar, né? Então, é a tubulação que vem lá pela entrada do balde, né? Onde tem aqui os furos para ter oxigenação interna e a gente conseguir os parâmetros para que a compostagem ocorra, tá? Então a gente vai estar mostrando, tem que fazer esse remeximento, né? De uma forma que o nosso balde aqui ele consegue fazer um giro completo aí, né? Para que a gente consiga revolver todo o material que está interno, tá? Então você pode ver material fruta, cascas de fruta no geral, grama e por aí vai. Beleza? Tá. Então aqui, como eu tinha falado, né, a gente colocou o material a ser compostado aqui dentro, tá? Então a gente vai estar revolvendo o material para fazer a mistura, né? No caso já passou 2 dias da colocação do composto, tá? Então assim, tem 2 períodos, né, para que o material compostado vire humus, né, propriamente adubo, tá? Num período de 60 a 90 dias, em média, né, numa compostagem normal, ou até num período bem mais curto, né, através de um produto, né, de um biocatalisador, que vai fazer com que isso seja acelerado, né, esse processo seja acelerado e esse composto ele venha a estar pronto mais rápido, né.
propriamente para indústrias isso daí seria mais viável. Tá? Então eu vou estar fazendo o revolvimento, né, do nosso resíduo. Tá? Você não pegou isso, né? Aí, pode pausar. Bom, então como a gente já havia falado anteriormente, né, a gente fez o nosso processo experimental aqui, colocou o composto na composteira, tá? Então aí após o período citado a gente vai fazer a abertura para que vocês vejam, né, como que o composto, né, após compostada, né, se comporta e fica. Tá? Então aqui nós temos propriamente o humus, né, que é o material que ele após, né, aquele período, né, que os alimentos, no caso os resíduos orgânicos aí ficaram no material. Então essa é a mensagem que a gente queria passar, né, que as empresas elas têm que se comportar e se importar com essa questão ambiental que é tão importante atualmente.